Uka era um alquimista solitário que deixou o grupo mais forte da cidade porque o tratavam como lixo. Mas, ao descobrir que suas ex-alunas, agora atraentes, precisavam de um novo líder, ele revela sua verdadeira força para se juntar ao grupo delas. Elas ficam viciadas em seu poder bruto e começam a fazer coisas travessas para que ele possa aplaudi-las. Tudo começou um dia, após uma incursão bem sucedida na masmorra, e Yuki bateu na mesa, anunciando que estava farto daquele trabalho, pois não o estavam pagando o suficiente. No entanto, todos apenas riram dele, pois achavam que ele era inútil de qualquer maneira. No dia seguinte, Yuka estava procurando emprego como um estagiário rejeitado. A recepcionista, chamada Mamar, ficou surpresa, pois ele estava no melhor grupo da cidade, mas entregou-lhe o formulário mesmo assim. Nesse instante, uma garota chamada Marina pulou nele e o agradeceu por ter treinado sua equipe antigamente. Mas ao perceber que ele sem um tostão estava procurando trabalho, ela lhe ofereceu uma vaga num grupo desorganizado. Depois disso, Yuki encontrou-se com Silk e Rain, as outras integrantes do grupo, que também foram suas alunas, e elas não conseguiam acreditar que um aventureiro de rank B como ele estava se juntando a um grupo de rank D que estava apenas começando. Em seguida, eles partiram em sua primeira missão para coletar minério de ferro mágico. Mas quando Yuki viu Marina explorando com um graveto barato, ele não suportou a pobreza, então sacou uma lanterna de detecção profissional, que poderia facilitar bastante o trabalho deles. Silk estava preocupada que o óleo necessário para a lanterna fosse caro e pudesse arruinar suas finanças, mas Yuki lhes disse que havia feito o óleo usando alquimia. De repente, monstros apareceram e as garotas entraram em ação enquanto Yuki as aprimorava com sua magia, fazendo com que elas eliminassem os monstros num instante. Marina ficou chocada com o quão poderoso ele era, mas o cara apenas ignorou, como se fosse mais uma terça-feira qualquer. Ao chegarem ao segundo andar, foram atacados novamente por alguns mineiros mortos, mas o grupo os eliminou num único golpe. Depois, Yuket ungiu o chão com água benta, surpreendendo as garotas, pois aquilo geralmente custa um rim, mas Yuket, na verdade, havia feito aquilo ele mesmo. Algumas horas depois, eles lutaram contra ainda mais monstros e coletaram os minérios. Mas logo perceberam que os minérios mágicos não eram suficientes. Então, Yukat sugeriu que derrotassem o chefe do andar para que pudessem prosseguir para o sexto andar. As garotas ficaram aterrorizadas imediatamente, pensando que o chefe do andar era mais poderoso do que elas poderiam suportar. Mas Yukat lhes disse para não se preocuparem com isso. No quinto andar, enquanto Yukat se preparava para enfrentar o chefe do andar, ele lançou um drone para poder transmitir sua luta ao vivo. Então, perguntou às garotas como elas se chamavam, mas elas responderam que ainda não haviam decidido um nome para o grupo. Então, Marina tirou da cartola o nome Trevo, dizendo que isso combinava com o número delas e todos concordaram. O Kakuka. Então formou uma barreira protetora ao seu redor e abriu um portão para enfrentar o chefe. Ele imediatamente colocou o monstro em câmera lenta, lançando 5 feitiços simultaneamente, e então intensificou a força sobre ele. Esmagando-o até a morte instantaneamente, as garotas ficaram animadas e finalmente abriram um baú cheio de minérios mágicos, após o que declararam sua primeira missão um sucesso. No dia seguinte, as garotas de repente disseram a Yuka para se tornar o líder do grupo, e enquanto ele tentava objetar a ideia, elas insistiram porque ele tinha mais experiência, e afinal, havia sido o professor delas no passado. Ele então pensou que talvez isso lhe daria a vantagem para protegê-las dos perigos que enfrentariam no futuro, e assim concordou em ser o líder delas, mas disse-lhes para avisá-lo quando ele começasse a agir como Joe Biden. Enquanto isso, o ex-grupo de Yuka, Thunderpike, estava passando por dificuldades em uma das masmorras, pois os monstros eram fortes demais para eles. Um deles ficou terrivelmente ferido durante a missão, e eles tiveram que recuar para a segurança imediatamente. O líder, segurando a vítima em sua mão, perguntou aos outros se tinham alguma poção, mas todos responderam que não tinham, já que costumava ser tarefa de Yukat. Algum tempo depois, Ukat vendeu os itens que conseguiram na missão anterior e levou o dinheiro para seu grupo, mas, sem que ele soubesse, os Thunderpike estavam no mesmo bar com eles, e aqueles perdedores estavam ocupados culpando uns aos outros pela experiência na incursão anterior à masmorra. O grupo, como de costume, culpou tudo no novato que assumiu o papel de Yuki. E ele ficou bravo, chamando-os de perdedores antes de fazer uma piada. Yuki ouviu a voz do cara naquele momento e pensou que a situação era familiar, apenas para perceber que eram seus ex-membros do grupo sentados a poucos metros de distância. Chocado, ele se perguntou o que eles estavam fazendo. Nesse instante, um destaque da luta épica de Yuki com o chefe do andar foi exibido na tela do bar, o que surpreendeu o grupo de Yuka por a transmissão ter viralizado tão rapidamente. Os Thunderpike também viram o destaque e ficaram ofendidos, dizendo que Yuka estava ficando arrogante em seu novo grupo de baixo rank. Uka e as garotas celebraram, mas um sujeito feio e gordo estava num canto, odiando Yuket por razões desconhecidas. No dia seguinte, na Guilda dos Aventureiros, Yuket estava pensando em qual missão seria um bom equilíbrio entre boa experiência e alta recompensa para suas 3 garotas. E a recepcionista lhe falou sobre uma missão de rank C que envolvia buscar 3 pedras da Cachoeira Human. Uka ficou surpreso que aquilo fosse sequer um rank C, pois era fácil demais para ser considerado um rank D. Ele então raciocinou que isso devia significar que havia algo estranho na missão para ter sido classificada como rank C. Foi então que a recepcionista revelou que uma grande besta mágica havia feito do local seu novo lar. Isso fez Yuki pensar que isso poderia aumentar as pontuações das garotas. As garotas chegaram naquele momento
e ele tentou lhes contar os riscos envolvidos na nova missão, mas Marina rapidamente concordou em aceitá-la sem ouvir completamente os detalhes. As outras garotas também concordaram, e a recepcionista imediatamente imprimiu a missão para elas antes de ir processá-la. E o Kat eventualmente revelou que havia uma besta mágica à espreita naquele local e aconselhou que ainda havia tempo para cancelar. Mas Silk disse não por causa das pontuações que precisavam e até afirmou que estariam bem enquanto o tivessem. Então, Cat lhes disse para irem se preparar. A recepcionista logo voltou com a missão assinada e lhe disse que a transmissão delas havia conseguido mais de 10.000 visualizações e que os fãs estavam clamando pela próxima transmissão. O K ficou surpreso, mas disse que também transmitiria a próxima aventura delas porque queria dar um pouco de destaque àquelas garotas. Enquanto isso, o sujeito feio e gordo de antes estava perseguindo o K, ainda irritado por vê-lo respirar. Quando Cat saiu da guilda, notou que alguém o estava seguindo e rapidamente correu para um canto, mas o gorducho se revelou, pedindo-lhe para deixar o grupo trevo. Cat disse que não, pois ele literalmente havia acabado de se juntar na semana anterior, então o sujeito ficou bravo e sacou sua espada, dizendo que ele havia inicialmente pedido para entrar no grupo antes dele, mas as garotas o ignoraram completamente. Ao ver a espada, Yu-Kei secretamente lançou um feitiço mágico sobre ele. Enquanto Yu-Kei se virava para sair, o sujeito tentou atacá-lo, mas escorregou e desmaiou. Mais tarde, Yu-Kei perguntou às garotas sobre esse cara, e elas confirmaram que ele as estava incomodando, mesmo que suas habilidades não fossem tão grandes. Yu-Kei mudou de assunto e começou a falar sobre a missão deles. Ele lhes disse que, como não sabiam que tipo de besta estavam enfrentando, começaria a transmitir ao vivo assim que entrassem na masmorra para que a guilda pudesse assistir e enviar reforços caso a besta fosse poderosa demais para eles. Chegando à floresta, o K lançou seu drone mágico imediatamente, e enquanto eles se aprofundavam na floresta, imaginando onde estaria a besta, uma grande criatura chamada Zarnag de repente desceu para recebê-los. Yuki ficou chocado que a besta rei do extremo norte estivesse em tal lugar e raciocinou que seu grupo não era forte o suficiente para enfrentá-la. Ele imediatamente pediu às garotas para recuarem e disse a Marina para proteger as outras. Mas ela objetou e as outras também, dizendo que enfrentariam o monstro com ele, já que era poderoso demais para ele também. Yuka ficou surpreso e imediatamente ativou o encantamento físico em todos os quatro enquanto se preparavam para batalhar contra o Tsarnaí. As garotas lançaram um ataque imediatamente, mas os monstros lhes mostraram seu lugar, deixando Marina sozinha, ainda de pé. Yuka pensou que isso era ruim e raciocinou que havia apenas uma magia que poderia detê-lo. Então ele disse a Marina para lhe ganhar algum tempo enquanto ele rapidamente lançava seu feitiço supremo. Depois de balançar as mãos por um momento como um aspirante a Doutor Estranho, ele disse a Marina para dar passagem e então desencadeou uma poderosa explosão no monstro. O monstro sofreu danos massivos, mas ainda se manteve firme e correu em direção a eles. Então, Reina invocou um raio imediatamente, mas o monstro ainda permaneceu de pé, chocando o Kat, então ele instruiu Marina a ir cortar sua cabeça imediatamente. Marina entrou em ação e cortou a cabeça do monstro como se fosse pão, finalmente derrotando-o. Depois, o Kat sentiu-se tonto por ter usado muita mana, mas ficou feliz que essa transmissão daria alguma atenção às garotas, já que aventureiros comuns não eram esperados para derrotar tal monstro. Enquanto isso, de volta à cidade, todos ficaram chocados que o grupo de baixo rank derrotou Zarnik, mas Simon, o líder dos Thunderpike, que também viu a transmissão, ficou furioso. Uma semana depois, o grupo Trevo foi chamado ao escritório do mestre da guilda e as garotas ficaram nervosas, enquanto o esperavam, imaginando por que ele queria vê-las. Yuka respondeu que era muito provável por causa do Xanic, já que a missão deveria ser oferecida como Rank B, mas a guilda a jogou para um grupo de Rank D. O mestre da guilda, Ben Wood, logo apareceu e imediatamente tentou intimidá-los. Mas Yuka corajosamente disse a ele para parar com a encenação. Então Ben Wood bateu nele, orgulhoso e feliz por ver que ele havia abandonado sua desnecessária polidez. Depois, Ben Wood lhes disse para se sentarem e perguntou a UK qual era a opinião dele sobre aquilo. UK revelou que poderia ser um transbordamento e, portanto, precisava ser investigado imediatamente. O assistente de Ben Wood entrou em ação imediatamente, enquanto Marina, de forma ingênua, perguntou a UK o que era um transbordamento e ele lhe disse como o nome sugeria. UK disse ainda que isso poderia levar a uma debandada onde os monstros invadiriam as cidades em tropas e causariam destruição massiva. Ben Wood finalmente se levantou e lhes disse que a guilda cuidaria da investigação, mas pediu desculpas por expô-los a tal perigo. As garotas ficaram chocadas e responderam que ele não precisava, pois estavam muito bem tendo Yuka com elas. Ben Wood então lhes disse que deixando Yuka de lado, elas também eram muito capazes, e por causa disso, ele estava considerando promovê-las ao Rank C. Yuka perguntou se isso não era um problema, mas Ben Wood respondeu que essa era uma decisão tomada pela associação da guilda, considerando também que um aventureiro de Rank A, como ele estava com elas. Yuka ficou surpreso e corrigiu que ele era apenas um Rank B, mas Ben Wood lhe disse para parar de mentir, porque o ataque de míssil prismático que ele usou para derrotar Zarnig era um novo feitiço que ninguém mais conseguia fazer, o que significava que ele poderia ser considerado um Rank A. Ben Wood o promoveu imediatamente e lhe deu um formulário para assinar. As garotas ficaram animadas e todas se sentaram juntas depois disso para admirar Yu por sua nova conquista. Então, contaram o valor que ganharam na batalha e perceberam que haviam atingido sua meta de poupança para a base que planejavam comprar.
Mais tarde naquela noite, enquanto Rain servia uma bebida a Yuka, ela perguntou a Yuka qual era o sonho dele, surpreendendo-o, e ele perguntou por que ela estava perguntando. Ela explicou que como agora haviam atingido o próprio objetivo, queriam saber o sonho dele para que pudessem definir o próximo objetivo. Ele respondeu que seu sonho era enfrentar o andar mais profundo da masmorra, escuridão acromática, fazendo as garotas engasgarem com suas bebidas porque essa era a única masmorra com um portão abissal que levava ao subterrâneo. Ele lhes disse que queria ver a borda deste mundo com seus próprios olhos, porque um de seus tios muito respeitados uma vez aceitou o desafio, mas morreu enquanto o fazia. Então, desde então, ele desejava também tentar um dia. As garotas sugeriram que fossem pra lá então, mas ele lhes disse que precisariam da permissão do governo para fazer isso, e também teriam que ser um grupo de rank A. As garotas ficaram emocionadas com isso, e fizeram disso seu novo objetivo, ajudar o K a realizar seu sonho um dia. Ao longo do mês seguinte, o Trevo assumiu várias missões e se tornou uma sensação de destaque no cenário de aventura. Isso deixou os Thunderpike muito irritados, já que o próprio grupo deles estava falhando bastante. Mas esses perdedores nunca se viram como o problema e continuaram culpando a falta de novatos de qualidade como a questão principal. Enquanto isso, uma delas, chamada Jamie, estava sozinha em seu quarto, sentindo-se mal enquanto assistia às épicas transmissões ao vivo dos Clubbers. Os idiotas dos Thunderpike perceberam que Yukabe era muito útil, afinal, e pensaram em chamá-lo de volta ao grupo, e também aumentar seu salário, já que foi por isso que ele saiu em primeiro lugar. Enquanto Yukat e suas garotas estavam a caminho para ver um aventureiro lendário, eles de repente encontraram Simon. Yukat pediu às garotas para entrarem enquanto ele falava com Simon, perguntando o que diabos ele queria. Simon pediu-lhe para voltar ao grupo, oferecendo-se para ajudá-lo a realizar o sonho de que ele sempre falara desde que eram jovens. Mas Yuki não se abalou com aquilo, e recusou a oferta sem pensar, chocando Simon. Simon tentou fazê-lo sentir-se culpado, dizendo que era culpa dele que o grupo estivesse agora em dificuldades e que ele precisava assumir a responsabilidade por isso. Mas o Kage o calou e saiu para se juntar ao seu grupo. Alguns dias depois, o Kage veio com um pedido de uma empresa de produção de equipamentos de batalha chamada Earthys, pedindo às garotas para ajudar a promover um de seus novos produtos. A missão era que elas conquistassem uma masmorra usando a armadura da empresa, e o vídeo seria usado para a promoção. Ao ouvir isso, as garotas ficaram animadas e começaram a arrumar o cabelo para melhorar suas caras feias. Elas então descobriram, nos termos e condições, que qualquer armadura usada na luta seria delas para guardar, e ficaram ainda mais animadas porque a Earthys era conhecida por seus ótimos produtos. Então, elas concordaram em aceitar o desafio imediatamente. As garotas perguntaram onde ficava a masmorra, e o K revelou que era a masmorra das ruínas de Airan, numa cidade chamada Qualto. No dia da aventura, as garotas apareceram equipadas com seus novos equipamentos, e o K ficou deslumbrado com o quão bonitas suas traseiras feias haviam se tornado. As garotas estavam muito emocionadas por estarem nessa aventura, e alguns momentos depois, elas entraram na masmorra. Yuki explicou que a masmorra tinha apenas 4 andares de profundidade, então a missão era chegar ao 4º andar e atravessar para a masmorra da cidade abandonada que ficava na base. Eles chegaram ao átrio e Yukut lhes disse que teriam que usar as escadas, mas Marina perguntou por que não usavam uma corda para descer mais rápido. Então Yukut pegou uma pedra e tentou jogá-la para baixo, mas ela faiscou imediatamente. Ele então explicou que não podiam fazer isso porque o átrio havia se tornado um labirinto, e a distorção de Fei impedia que qualquer coisa passasse. Nesse instante, Yukon notou que Rain estava furiosa e perguntou o que ele havia feito de errado. Marina revelou que era porque Rain havia mudado a fita do cabelo e o idiota sem noção não havia dito nada sobre isso. Ao ouvir isso, Yukon a elogiou imediatamente e Rain o abraçou. Enquanto se aprofundavam na masmorra, Yukavi encontrou um chão brilhante como se fosse algum portal, mas percebeu que era uma armadilha, então tirou sua longa varinha para testá-la. Espinhos instantaneamente dispararam do chão e dos lados, chocando as garotas que sabiam que teriam sido transformadas em espetos se Yukavi não estivesse por perto. Elas foram ainda mais fundo e, de repente, encontraram alguns orcs esperando para recebê-las. Ao ver os orcs, Silk imediatamente ficou agitada e tentou disparar suas flechas, já que orcs eram arqui-inimigos dos elfos, mas Uka lhe disse para se acalmar. Ele usou o encantamento físico, e com seus ataques combinados, eles abateram todos os monstros em 1 minuto. Depois Marina encontrou um pergaminho com um dos orcs que Yukat identificou como um memorando da revelação, um artefato capaz de descobrir habilidades ocultas. Silk se perguntou por que um monstro de rank tão baixo tinha um, e Marina sugeriu que o vendessem. No entanto, Yukat disse que seria um desperdício vendê-lo já que estava danificado, e decidiu repará-lo usando alquimia. Eles então sugeriram que Marina deveria ser quem o usasse, já que ela era quem mais precisava dele para aumentar suas habilidades. Nesse instante, um baú apareceu, e alguns momentos depois, enquanto descansavam um pouco, Rain estava fascinada com a bolsa mágica que haviam encontrado no baú. Eles continuaram explorando a masmorra com Yukade tagarelando muito como de costume, contando-lhe sobre a história da masmorra. Eles logo chegaram ao 4º andar, e Yukade começou a falar sobre os perseguidores das sombras, que guardam o portão para a masmorra da cidade abandonada, mas ninguém os via há mais de uma década. Assim que ele falava, Marina de repente viu um perseguidor das sombras e notificou o grupo. Todos ficaram aterrorizados, mas Yuki os assegurou de que ele não atacaria de qualquer forma, já que havia uma barreira impedindo qualquer coisa de atravessar. No entanto, o queixo de Yuki caiu quando o perseguidor das sombras saltou direto pela barreira e aterrissou diante deles. Yuki rapidamente ergueu uma barreira multi-antiga enquanto se preparavam para a batalha, mas o perseguidor das sombras quebrou a barreira em um único ataque e jogou Marina ao chão.
Yukai ficou chocado ao avançar imediatamente para enfrentar o monstro, enquanto Rain rapidamente socorria Marina. Enquanto Yukai avançava sobre ele, também se cobrindo com outra barreira, o monstro rompeu sua barreira novamente, e percebendo que nenhuma barreira era forte o suficiente contra ele, Uka mudou para usar a sombra cintilante. Ele desapareceu e reapareceu atrás dele, mas enquanto tentava desferir o golpe final com múltiplos encantamentos, o monstro se virou e lançou magia de arco, jogando-o para longe. As outras garotas imediatamente o cobriram, e Rain tentou curá-lo enquanto ainda tentava ajudar suas amigas ao mesmo tempo. No entanto, o Perseguidor das Sombras conseguiu desviar de todos os ataques disparados contra ele e acabou cortando todas elas. Ele então ativou um ataque de multicanhão que teria enviado Silk para o Hades, mas Uka a salvou bem a tempo. Uka ficou muito bravo que o monstro quase enviou suas companheiras para outro mundo e lançou múltiplos feitiços com fúria, desarmando o demônio. E então as 3 garotas combinaram seus ataques simultaneamente, finalmente enviando o monstro para o Reino das Sombras. Depois, Yuka perguntou a Rain sobre suas descobertas sobre o monstro, e ela revelou que era um morto-vivo com mana desordenada, e que não deveria ter existido. Isso significava que era outro caso de transbordamento. E ao ouvir isso, Morena perguntou qual seria o próximo curso de ação deles, mas Uka disse que deveriam terminar a missão primeiro. Mas ele lhe disse que relataria a situação à guilda após a missão, para que pudessem conduzir investigações adicionais, se necessário. Eles continuaram andando e tagarelando como de costume, e logo alcançaram o portão de entrada da masmorra da cidade abandonada, concluindo assim a missão. Após a missão, Uka voltou para as garotas, tendo informado a guilda sobre a situação e em seguida disse às garotas que elas poderiam ser entrevistadas, então teriam que permanecer na cidade por alguns dias, e enquanto estavam lá decidiram fazer um tour pela cidade desconhecida. Enquanto isso, o grupo Thunder Pike ainda estava sofrendo as consequências de ter mandado Uka embora. Eles partiram em uma missão depois de reclamar por um tempo, mas acabaram falhando na missão novamente. A recepcionista avisou que, se continuassem falhando assim, poderiam ter que ser rebaixados para um ranking inferior. Ela sugeriu que eles aceitassem missões mais fáceis, mas isso deixou o idiota arrogante chamado Simon furioso, enquanto ele gritava que eles eram aventureiros de rank A, mas a garota o confrontou com o fato de que eles não estavam produzindo resultados dignos de 1. O grupo dos perdedores se reuniu num bar depois, pensando e remoendo o que a recepcionista lhes disse. Um deles sugeriu que trouxessem Uka de volta imediatamente. Como ele já havia feito um nome para si, Simon concordou, mas disse que precisava de algo para interessar U. Ele então disse que teriam que enfrentar a escuridão acromática se quisessem a atenção de Uka, chocando o resto da equipe. Simon explicou que, como sempre foi o sonho de Yukai ir para lá, ele certamente aceitaria o convite na hora. Ele acrescentou que poderiam se juntar a outro grupo e fingir enfrentar a escuridão acromática sem levar muito a sério, apenas para atraí-lo. Parecia um ótimo plano, mas Jamie não ficou nada impressionada com a bobagem que estavam tramando. Enquanto isso, Yukata e as garotas foram verificar a nova propriedade para a base do grupo, e depois de lhes mostrar uma das opções, o agente decidiu levá-las à segunda opção. Mas no caminho, as garotas notaram que Yukata estava desconfortável e perguntaram o que havia de errado. Ele lhes disse que o espaço da Thunder Pike ficava perto e, ao ouvir isso, as garotas foram imediatamente ao agente imobiliário. Elas iriam com a primeira opção. Yukai ficou chocado e tentou dizer que não precisavam se preocupar com ele, mas elas disseram que não queriam a Thunder Pike como vizinhos de qualquer forma. Então voltaram para a casa anterior e a montaram como sua nova base. As garotas de repente pediram a Yuket para escolher o quarto que queria, surpreendendo-o porque ele não achava adequado ficar com elas, já que era o único homem entre elas. No entanto, as garotas disseram que confiavam nele porque ele parecia um virgem inocente que nunca tocaria em garotas, mesmo que estivessem nuas. Mais tarde naquela noite, enquanto comiam, foi anunciado na tela plana que o grupo Thunder Pike, junto com alguns outros bobalhões, lideraria uma investigação sobre a escuridão acromática. Isso chamou a atenção de Yuka, mas depois de pensar por um momento, ele disse às garotas que, embora fosse verdade que era seu sonho ir pra lá, os detalhes do sonho haviam mudado um pouco. Agora, ele queria ir junto para o Portão do Abismo com as garotas e transmitir tudo ao vivo. Nesse momento, ele recebeu uma carta pedindo para ele participar da aventura na escuridão acromática, então ele foi imediatamente à guilda para ver o que estava acontecendo, apenas para descobrir que era um pedido do grupo Thunder Pike. O irmão recusou de bom grado. No dia seguinte, Simon veio encontrar Uka com raiva, perguntando por que diabos ele recusou, mesmo sendo seu sonho que lhe foi apresentado de bandeja. Yukai respondeu sarcasticamente e disse que não estava interessado em ir, pelo menos não com a Thunder Pike. Simon ficou agitado e culpou Yukai pela recente desgraça deles, mas Yukai o lembrou de como eles tornaram sua vida miserável quando ele estava com eles. Simon então expressou que se a Thunder Pike continuasse nesse caminho, sua classificação seria rebaixada e eles estariam arruinados. No entanto, Yuka respondeu que o que quer que acontecesse com o grupo Thunder Pike não era da sua conta, chocando Simon, que percebeu que não havia mais esperança. 2 semanas depois, Wu encontrou Benwood em seu escritório para discutir as outras ocorrências de transbordamento em várias outras masmorras. Benwood mencionou que um caso de debandada é iminente, e a razão pela qual o governo deve ter concedido o pedido de investigação da escuridão acromática estava relacionada à debandada. Benwood então disse que queria lançar uma missão de nomeação para participar da investigação da masmorra.
O K perguntou por que ele estava dando isso a um grupo de Rank C quando já havia grupos de Rank A indo, mas Benwood disse que aqueles caras eram apenas um bando de fracotes. O K reiterou o quão perigosa a masmorra era, e nesse momento Benwood puxou um pergaminho mágico de saída e o deu a UK, dizendo que realmente o queria na missão porque podia confiar nele. O K finalmente disse que contaria ao seu grupo sobre isso e voltaria com uma decisão. Chegando ao seu grupo mais tarde naquele dia, o K revelou que estava recusando a oferta, afirmando que eles ainda precisavam de muito antes de poderem enfrentar a escuridão acromática. Enquanto isso, Silk disse que eles tinham o que era preciso para aceitar o desafio, e como iriam para o portão do abismo um dia, esta era a melhor oportunidade para explorar a masmorra. As outras garotas concordaram, mas o K ainda estava cético, e foi então que as garotas perceberam que ele estava com medo de perdê-las durante a aventura. O K admitiu isso, dizendo que eram o melhor grupo que ele já teve e não queria perder essa experiência, mas as garotas disseram para ele ter fé nelas, já que também queriam que ele se aproximasse de seu sonho. O K ficou surpreso com as ações delas e concordou em aceitar a missão, então eles se encontraram com Benwood para lhe contar sua decisão, mas Ukans disse que precisariam de um batedor durante a missão. Benwood, já sabendo que precisariam de um, revelou uma entusiasmada garota gato chamada Nene e disse que ela os acompanharia na missão. Mais tarde, na entrada da escuridão acromática, eles ficaram surpresos ao descobrir que a masmorra ficava bem debaixo da Guilda dos Aventureiros. Mas Mama explicou que a Guilda dos Aventureiros foi construída sobre ela para selar a entrada da masmorra. Enquanto se preparavam para entrar, Benwood deu a notícia de que dos 3 grupos de Rank A que aceitaram a missão, 2 desistiram, e apenas o grupo Thunderpike restava, mas também estava agindo de forma suspeita. No entanto, o grupo Clover estava preparado para isso, e ao entrarem, Benwood os lembrou que sua única missão era explorar o local e nada mais. O grupo iniciou uma transmissão ao vivo e começou a missão imediatamente. Depois de caminhar algumas distâncias com Nene os liderando, ela ficou invisível para explorar a rota em busca de inimigos, o que surpreendeu o grupo porque essa garota estava trabalhando mais do que seu salário. Ela logo retornou sem nenhum relatório estranho e eles continuaram andando. Enquanto isso, Yuki revelou que o grupo Thunderpike, que havia entrado nas 2 primeiras semanas, só havia chegado até o 8º andar. Enquanto Bro continuava a tagarelar como de costume, Nen descobriu que havia um monstro à frente, e como não havia como contorná-lo, eles não tinham outra opção senão lutar contra ele. Com seus ataques combinados e os mísseis prismáticos de Yukai, eles derrotaram o monstro em um só golpe, e depois, chegaram a uma área de descanso onde encontraram um baú de tesouro. Nene prosseguiu para destravá-lo, e nele encontraram algumas joias raras que Yukai disse a Silk para guardar em sua bolsa mágica. No entanto, Yukai também encontrou um anel em uma caixa preta, o que ele achou estranho, pois não conseguia dizer que tipo de artefato era. Ele guardou a caixa de qualquer maneira e pensou em mostrá-la a Benwood após a missão, pois poderia ser uma pista para tudo o que estava acontecendo ultimamente. Então Yuki pegou a mão de Brain e colocou o anel que encontrou nela, surpreendendo-a porque parecia que ele tinha acabado de pedi-la em casamento. Ele disse a ela que era o anel da sanidade e que era para estabilizar a mente do usuário. Em seguida, eles logo alcançaram as escadas para o 2º andar, e enquanto descansavam lá, Yu lançou a perguntando a todos o que eles achavam que estava estranho na masmorra. Marina sugeriu que, de todos os monstros que lutaram para chegar ali, o monstro com cabeça de tubarão era bastante anormal. Nene concordou, e isso levou Yu-Cad a dizer que o monstro com cabeça de tubarão devia ser as chaves e o baú que não estavam registrados nos diários. As garotas se perguntaram o que ele queria dizer com isso, e ele explicou que encontrar um monstro assim, que estava fora do lugar, e encontrar um baú com artefatos raros logo no 1º andar da masmorra, justificava a suspeita, pois era muito incomum. As garotas imediatamente perguntaram o que deveriam fazer, mas Yuka disse para elas relaxarem, já que ainda era apenas o 1º dia, afinal. Então eles voltaram para a saída, mas no caminho, a Thunderpike apareceu de repente. Simon então perguntou a Uki por que ele recusou o convite dele se ele acabaria indo para lá de qualquer maneira. Uka respondeu que havia vindo porque o reino havia dado a tarefa ao seu grupo, ao contrário deles, que estavam apenas tentando massagear seus egos. A Thunderpike ficou arrogante novamente, dizendo aos Clover que deveriam ser gratos por um grupo de Rank A estar com eles. Simon se aproximou de Yuka, pedindo para ele entregar seus dados de transmissão e tudo o que havia encontrado até agora. Silk ficou irritada e se adiantou imediatamente, mas os caras da Thunderpike a insultaram por ser uma elfa negra, já que sua raça era popularmente conhecida por um escândalo. Isso deixou Yuki furioso enquanto ele se preparava para desembainhar sua espada, dizendo que Silk era sua família, e Simon disse para ele encarar isso como uma forma de aliança. Mas ele respondeu que a ideia de fazer parceria com a Thunderpike o estava fazendo querer vomitar, chocando-os. Ele finalmente bateu o pé, dizendo que nunca trabalharia com eles e foi embora com seu grupo. Enquanto isso, a audiência online desempregada, assim como você, assistia a tudo e se perguntava o que estava acontecendo. 2 dias depois, Benwood chamou a Thunderpike ao seu escritório e disse que várias alegações haviam sido levantadas contra eles por altos órgãos do reino por sua má conduta na masmorra. No entanto, Simon, cheio de si, insistiu no fato de que não fizeram nada de errado e que o grupo de Rank C deveria ser disciplinado por ser rude com o grupo de Rank A. Ele continuou a falar mal de Silk novamente, fazendo com que Benwood o derrubasse com um soco como uma mosca.
Benwood disse que ele parecia não ter percebido a gravidade do que fizeram e que o reino poderia perder seus laços com o reino élfico por causa disso. Benwood agarrou o idiota pela garganta e ordenou que fizessem uma transmissão de desculpas pelo ocorrido e que deveriam estar preparados para perder suas qualificações de aventureiro. No entanto, Simon permaneceu arrogante e afirmou que o grupo de UK estaria sozinho e em perigo sem eles. Mas Benwood o chocou quando respondeu que, no que dizia respeito à missão, Clover era considerado Rank A e por isso eles não precisavam de ajuda daqueles inúteis. Mais tarde naquela noite, enquanto Simon continuava a espumar de raiva com a ideia de fazer uma desculpa vergonhosa, o cara feio e gordo de repente se aproximou dele, oferecendo uma chance de se vingar de Yuka e do grupo Clover, enquanto ele também conseguiria o que queria. Em seguida, Marina disse a Yuki que havia descoberto como usar a caixa preta que encontraram, mas precisava da ajuda dele para conseguir. Ela disse para ele segurar a caixa junto com ela e então pensar no que ele sabia sobre ela. Enquanto ele fechava os olhos para fazer isso, a caixa de repente brilhou e se transformou em uma espada. O Seiyapapaku Saruka ficou chocado e se perguntou como aquilo aconteceu, mas Marina se recusou a contar e preferiu brincar com a cabeça dele. No dia seguinte, eles entraram na masmorra para seu segundo ataque, e o objetivo desta vez era alcançar a escadaria do terceiro andar e relatar quaisquer estranhezas que encontrassem, se houvesse. No segundo andar, eles chocantemente chegaram a uma área externa com um céu brilhante que os fez questionar como isso era possível em uma masmorra. Embora houvesse rumores de que as masmorras às vezes assumiam a forma de áreas externas, Yuka achou isso bastante estranho porque isso normalmente não deveria aparecer antes de uns 20 andares abaixo. Isso o fez questionar se a normalidade era realmente que a área externa apareceu cedo ou se os andares mais profundos estavam subindo em direção ao topo. Yuka pediu a Rain para usar seu telescópio, e assim que ela o fez, encontrou uma casa bem longe, o que era bastante incomum. Eles decidiram verificar, e enquanto se aproximavam da casa, Yukai notou o sol. Ele esperava que fosse um artefato servindo como uma fonte alternativa de luz, porque se fosse um sol real, então eles teriam que agir rápido antes que ele se pusesse, ou poderiam cair em uma armadilha ou algo assim. Chegando à casa, notaram que era recém-construída, o que a tornava ainda mais perturbadora, já que uma casa não deveria ser encontrada em uma masmorra. No entanto, enquanto Yuki observava cuidadosamente, imaginando o que aquilo poderia ser, uma velha avó apareceu de repente. Eles ficaram chocados e se perguntaram como ela estava vivendo em uma masmorra. A avó lhes disse que era uma longa história e ofereceu um lugar dentro da casa para que pudessem conversar. Mas sendo cauteloso, Yuka recusou a oferta, já que nada podia ser confiado em uma masmorra. Naquele momento, o céu de repente escureceu. A pequena casa se transformou em um grande castelo, e a avó se transformou em um espírito maligno, que Yuka reconheceu como Lady Persefone, a deusa que revertia a vida e a morte. Persefone disse que nenhum deles sairia vivo, mas ao ouvir isso, Yu imediatamente fez uma reverência, dizendo a ela que se encontrariam novamente quando seu tempo neste mundo terminasse. Ela se aproximou e tocou seu rosto, dizendo que se lembraria disso, mas um padrão de feitiço instantaneamente rastejou pelo rosto de Yuka. Yuka ordenou que todos corressem imediatamente antes que sua mana fosse sugada, porque aquela era a Terra dos Mortos, e todos correram de volta para a área de descanso. Enquanto descansavam da perseguição intensa, Yuka descobriu que havia sido amaldiçoado, mas ele disse às garotas para não se preocuparem, já que ele poderia ir ao templo para se libertar quando voltassem para casa. Mais tarde, ele explicou que o lugar onde foram era o Campo Cinzento, que já havia sido mencionado em uma história épica, e a frase que ele recitou foi a mesma que o protagonista da história disse e que poupou sua vida. Grow começou a tagarelar sobre as teorias a respeito do reino em que estavam e como era uma das características únicas da escuridão acromática. Rain ficou surpresa por estarem experimentando tudo isso já no segundo andar, mas Yuka sugeriu que eles poderiam estar no 30º andar, o mesmo andar que a vanguarda havia conquistado 20 anos atrás. Ele acrescentou que talvez o segundo andar que viram não fosse o mesmo dos registros, e ao ouvir isso, Marina afirmou que a postulação de Rain poderia estar correta. Não era que a masmorra mudou de aparência, mas que eles estavam sendo pulados para andares diferentes das escadarias. O K se perguntou o que deveriam fazer e pensou que precisavam sair dali rápido, mas as garotas disseram para ele relaxar, sugeriram que descansassem primeiro para restaurar suas energias, e então poderiam descobrir o que fazer. Todos dormiram, mas alguns sonhos depois, e o K foi acordado pelo chute de Simon. Ele percebeu que havia sido amarrado, e as outras garotas estavam inconscientes. O grande tolo também mostrou que Rain havia sido presa com uma coleira de escravo, e com ela, eles poderiam fazê-la fazer o que quisessem. Simon então tirou de um formulário contendo declarações de que o grupo Clover era responsável por tudo o que aconteceu naquele dia, e disse que você não pode atribuir. Enquanto Yuki recusava, Thunderpike ameaçou fazer Rain servi-los de uma maneira travessa ou ter sua seda Izekai para mostrar que não estava brincando. Yuki foi forçado a assinar o documento, mas quando estava prestes a pôr sua assinatura, um terrível terremoto começou. Yuki alertou que eles precisavam sair imediatamente, pois a masmorra estava perdendo sua estabilidade, mas Simon estava mais preocupado com ele assinando. O tremor ficou mais forte e o chão sob eles rachou, fazendo Simon e seus companheiros caírem. O K correu rapidamente para suas garotas para acordá-las, mas elas estavam muito longe. Ele tentou pegar sua bolsa mágica, mas também percebeu que Simon a havia levado.
O chão de repente desabou também, mas Jamie lhes deu uma aterrissagem suave, chocando o resto da Thunder Pike enquanto eles se perguntavam de que lado ela estava. De repente, alguns orcs apareceram, e Jamie imediatamente pegou a bolsa mágica de Yuki para entregá-la a ele. Yuki rapidamente usou um pergaminho para impedir que os orcs se aproximassem, enquanto Jamie desfez o feitiço de sono nas garotas. Mas enquanto Yuki recorria ao uso do pergaminho de saída para teletransportá-los para fora da masmorra, ele disse a Jamie para salvar Simon e os outros também. Ela ficou chocada e perguntou por que ele estava fazendo aquilo, mesmo depois de todas as coisas horríveis que eles haviam feito. Mas Yuka respondeu que isso era para a lei decidir. No entanto, antes que o pergaminho pudesse ativar, Simon agarrou Rain e ameaçou deseufá-la. Vendo isso, o Case perguntou o que fazer, já que não podia usar outro feitiço enquanto tentava criar o portal de saída. Mas então, Jamie derrubou Simon e o segurou, liberando Rain no processo. Simon a empurrou e tentou se aproximar do portal também, e quando seus membros do grupo pediram para ele não os deixar para trás, ele os atordoou. Vendo isso, Jamie lançou um ataque que paralisou Simon instantaneamente para que apenas Yucat e as garotas escapassem. Com o grupo Thunder Pike restante, os orcs começaram a se aproximar, e como não havia outra opção, Simon se injetou com um frasco que havia guardado e que o transformou em um monstro. De volta à base, os Clover e Benwood assistiram a uma gravação que Jamie havia deixado para Yuka, lamentando e pedindo desculpas pelos erros que ela e a Thunder Pike haviam cometido contra ele, apesar de quão arduamente ele estava tentando garantir que estivessem seguros. Ela expressou o quanto invejava o relacionamento entre ele e seu novo grupo, e desejou poder ser convidada a se juntar. Além disso, ela revelou que todas as más ações da Thunder Pike foram registradas na Gema Mágica. Vendo isso, Yuki se culpou por tê-la deixado para morrer, mas seu grupo disse que não era culpa dele. Nesse momento, Benwood revelou que receberam um sinal de socorro da masmorra, e quando ele o reproduziu, perceberam que era a voz de Jamie alertando sobre a escuridão acromática. Benwood disse a Yuka que estavam se perguntando se deveriam enviar ajuda ou não, e Yuka se ofereceu para ir sozinho. Benwood disse que ele ainda não havia se recuperado, mas Yuka estava determinado a ir, dizendo que Jamie era sua amiga. Ele até pediu outro pergaminho de saída, mas Benwood respondeu que ele decidiria se enviaria ajuda ou não. Depois que Benwood saiu, Yuki disse que salvaria Jamie sozinho, mas seu grupo disse que se ele fosse, eles iriam junto também, já que deviam suas vidas a ela. Rain acrescentou que quando a coleira de escravo foi colocada em seu pescoço, ela era a mais ameaçada de todos, mas Jamie a salvou enquanto ela falava. O lançou um feitiço sombrio e a coleira de escravo se soltou de seu pescoço imediatamente, chocando a todos. O Kai então disse que parecia ter aprendido novos feitiços e habilidades que não conhecia antes, desde que Persefone o amaldiçoou. Foi então que ele percebeu que a marca em seu rosto significava que ele agora era seu discípulo, sugerindo que ela deve ter gostado dele naquele dia. Justo quando pensavam em ir salvar Jamie, ouviram uma batida repentina na porta. Era o Senhor Feio e Gordo. Ele tentou agir com arrogância, pensando que a Thunder Pike havia sido bem sucedida e que ele estava prestes a ser o chefe deles. Pensando que o grupo Thunder Pike havia sido bem sucedido com seus planos, mas eles o colocaram em seu lugar imediatamente. Rain colocou a coleira de escravo em seu pescoço e pediu para ele não se aproximar dela novamente, e o Kia então se aproximou dele para lançar uma maldição sombria sobre ele, para que seu sangue fervesse sempre que ele se aproximasse de Rain. Depois, Clover começou a se preparar para a batalha, mas ainda não tinha uma peça mais importante necessária para a missão, o pergaminho de saída. Nesse momento, um cara chamado Lucent bateu na porta, perguntando por Yucap. Ele entregou o pergaminho a ele e perguntou por que ele estava voltando para a escuridão acromática de qualquer maneira. Lucent ficou impressionado com sua resposta e disse que estava feliz por ele saber a coisa mais importante como aventureiro. Depois que ele saiu, as garotas disseram que Lucent havia perdido metade de seu grupo em uma masmorra, fazendo UK perceber que era por isso que ele lhe deu o pergaminho. Em seguida, enquanto se preparavam para entrar na masmorra novamente, Ben perguntou se era realmente isso que queriam fazer, e UK respondeu que precisavam salvar Jamie a todo custo. Benwood então perguntou como eles planejavam localizar Jamie, já que a masmorra sempre levava a lugares diferentes a cada vez. E o Kay então explicou que ele imaginou que o lugar para onde a masmorra levaria qualquer aventureiro dependia do subconsciente deles. Então, quando Benwood e seu grupo uma vez exploraram a masmorra, ela lhes pareceu muito difícil porque era o que eles esperavam. Além disso, o grupo Clover experimentou a coisa mais anormal porque eles foram com a mentalidade de buscar anormalidades na masmorra. Eles partiram depois disso, e tal como Yuka suspeitava, a masmorra os levou a uma torre onde Jamie estava. Viram manchas de sangue no chão e correram rapidamente naquela direção, apenas para descobrir que ela já estava gravemente ferida. Enquanto tentavam socorrê-la, Simon apareceu de repente, chocando-os, pois ele não deveria estar vivo. Foi então que sentiram uma enorme quantidade de aura maligna vindo dele e perceberam que ele havia se transformado em um morto-vivo. Simon atacou imediatamente e Marina avançou para enfrentá-lo, cortando sua mão no processo, mas Simon regenerou sua mão instantaneamente, vendo que ele não podia morrer, e Yucat entrou numa briga intensa com ele. E por mais que Yucat o atingisse, Simon continuava a se regenerar.
Então Yukat decidiu liberar seu ataque supremo, a versão aprimorada do míssil prismático, combinada com a magia amaldiçoada de Persephone. Mas Simon simplesmente o absorveu como se não fosse nada. Contudo, enquanto ele pensava que era apenas mais um ataque fraco que não o izekaiaria, seu corpo de repente começou a estourar como pipoca, e você não consegue explicar isso, mesmo que não fosse eliminá-lo. O feitiço foi projetado para continuar até que o alvo morresse, o que significava que ele ficaria para sempre naquele estado instável. Simon implorou, lembrando-o de que eles costumavam ser amigos de infância. Mas Yuka não cedeu e foi curar Jamie, que estava morrendo. Depois, vários perseguidores das sombras apareceram e começaram a se banquetear com Simon, enquanto Yuka tristemente se despedia daquele que costumava ser seu amigo. Uma semana depois, na Guilda dos Aventureiros, Ben Wood informou ao grupo Clover que eles seriam suspensos de aventurar por um mês, com suas pontuações reduzidas, como punição por ainda irem à masmorra depois que ela havia sido selada. Como mestre da guilda, seu salário também seria reduzido por permitir que isso acontecesse sob sua supervisão. Para Jamie, suas qualificações para ser uma aventureira seriam retiradas por um ano inteiro por seu envolvimento com Thunder Pike. Uma semana depois, Yuka encontrou Mamar para dizer-lhe que gostaria de convidar formalmente Nenin para se juntar ao grupo, e ela corou, mas perguntou se ele tinha certeza de que Neni conseguiria acompanhá-los. Yuka respondeu que Neni estava se saindo tão bem que ele até esqueceu que ela estava com eles apenas temporariamente. Ao ouvir isso, Mamar concordou e disse que cuidaria da papelada imediatamente, mas ele perguntou se não deveriam informar Neni primeiro. Mamar riu e foi abrir a porta imediatamente, e Neni caiu de cara no chão do quarto. Ela estava bisbilhotando. Neni pediu desculpas imediatamente, mas Yutka disse a ela para relaxar e dar uma resposta ao seu pedido logo. Então, Neni disse a ele que estava procurando uma maneira de dizer que queria entrar, mas não queria incomodar ninguém. Ao ouvir isso, Yutka a acolheu em sua coleção de waifus imediatamente. Mama finalmente deu um abraço de despedida a Nananet e a entregou a Utka. Ao saírem, Nani entregou a carta a Utka, vinda de Silk, e depois de lê-la, ele aguardou e pediu que fossem visitar Jamie imediatamente. Enquanto isso, Jamie estava ocupada com algumas de suas coisas de nível estranho. Eles bateram na porta dela e entraram no quarto. Yukat a elogiou por sua eficácia. O quarto estava abandonado há tanto tempo. Então Jamie estava reorganizando, já que era sua nova base. Ela disse a Yuka que levaria uma semana para organizar tudo, chocando Neni, que imediatamente começou a ficar pasma, pois para ela, isso levaria um ano inteiro. Jamie então agradeceu a Yukat por lhe dar a oportunidade de trabalhar na guilda. Depois, Yukat disse a ela que Silk queria que ela fosse a base do grupo quando terminasse, e como Jamie já estava quase pronta, ela se juntou a Cat e Net Nee. No caminho para a base do grupo, eles começaram a conversar sobre a neve, e isso instantaneamente fez com que Yukat tivesse flashbacks de quando costumava brincar com Simon na neve. Seu humor mudou imediatamente, e as garotas perguntaram o que havia de errado, mas ele não disse nada. No entanto, elas sabiam o que ele estava pensando, e perguntaram se ele sabia que ele estava deixando todo o grupo preocupado. Chegando em casa, Yukan decidiu ser um cavalheiro pela primeira vez, dizendo, primeiro as damas. Mas as garotas ficaram surpresas, porque isso não era típico dele. No entanto, quando abriram a porta para entrar, foram recebidos com uma festa surpresa, especialmente para lhes dar as boas-vindas ao grupo Clover. Ambas se sentiram traídas por Yuka, que sabia do plano o tempo todo, e ele lhes disse que precisava fazer isso. Enquanto Nene estava animada por finalmente estar ali, Jamie sentiu que era indigna, já que ela e os Thunder Pike sempre foram cruéis com ele. No entanto, disseram a ela para não se preocupar e que todos deveriam começar de novo como um novo grupo, fazendo-a chorar. A festa continuou com um grande banquete e enquanto comiam, Marina mencionou o fato de que agora eram 6 pessoas no grupo, o que significava que o nome Clover não era mais adequado. No entanto, Jamie corrigiu que ainda era adequado porque existiam tipos especiais de flores de trevo com 6 folhas. Enquanto Yuka mais tarde acompanhava Jamie, eles passaram um tempo relembrando seus primeiros dias no Thunder Pike antes que tudo desse errado. Yuka disse a Jamie que ele era quem era hoje por causa do Thunder Pike, mas Jamie respondeu que o Thunder Pike não existia mais. Yuka pensou que tudo isso era culpa dele, mas Jamie disse que todos causaram isso, já que todos confundiram o que ele fez com a própria força. Yuka insistiu que deveria ter persistido em tentar fazê-los entendê-lo, mas ela disse que eles não teriam escutado de qualquer forma, pois só perceberam o que ele estava fazendo depois que ele deixou o grupo. Jamie pediu desculpas novamente e pediu que começassem tudo de novo, prometendo dar o seu melhor para ajudar o grupo. Yuka voltou para casa e encontrou Rain lavando a louça, então ele se ofereceu para ajudá-la. Enquanto observavam, ela disse a ele que isso era divertido porque estava dando uma vibe de recém-casados, o que o deixou envergonhado. Ambos entraram em um momento de carinho, e depois de um tempo, Rain disse a Yukat que estaria esperando por sua resposta enquanto o beijava. De repente ouviram a voz de uma das garotas, e Yuka rapidamente saiu dali envergonhado. Após um mês longe das aventuras, Yuka retornou à guilda para cumprimentar Mamar. Foi então que Mama revelou que uma nova masmorra havia sido descoberta na cidade, mas ainda não havia sido revelada ao público. O Kei ficou chocado ao ouvir isso porque isso não acontecia em Ike há mais de uma década. Ele perguntou onde foi encontrada e ela disse que estava localizada na margem de um lago perto da cidade comercial de Duna. Ela então sugeriu que ele e seu grupo poderiam usar isso para sua transmissão de retorno, já que o reino também havia solicitado especificamente que eles fossem os primeiros a investigar isso devido aos seus grandes feitos na escuridão acromática.
Kay ficou chocado e disse a ela que precisaria contar ao seu grupo antes de tomar uma decisão tão grande. Ele foi para casa depois, e assim que se aproximou de Marina, ela disse que o olhar em seu rosto indicava que ele havia acabado de encontrar uma boa missão para eles. Ele se perguntou como ela sabia, e ela disse que ele era fácil de ler. Depois disso, ele encontrou Rain, que também soube imediatamente pelo olhar em seu rosto. Quando ele encontrou Silk, ela também disse a mesma coisa. E foi então que Kay estava ferrado porque ele havia planejado imediatamente contar a eles durante o jantar. Ele decidiu revelar todos os detalhes para Silk então, surpreendendo-a, e ela disse a ele que isso faria um bom retorno para o grupo. Ela o encorajou a aceitar a missão e obter todos os detalhes, já que ele era o líder deles e todos confiavam nele. Antes que ele partisse, ela o provocou dizendo que também gostaria de ser mimada como Rain, mas rapidamente descartou isso como uma brincadeira. Com isso, ele correu para a guilda imediatamente, animado com a nova experiência que estavam prestes a ter ao aceitar uma missão especificamente dada a eles pelo reino. Em seguida, partiram para a missão e, após 2 semanas de viagem, finalmente chegaram a Duna, a cidade comercial que estava prestes a se tornar sua base temporária de operações. No momento em que puseram os pés no mercado, as garotas entraram em modo turista total, boquiabertas com todas as lojas chiques como se nunca tivessem visto o capitalismo antes. E o Kat, sendo o líder responsável do grupo e provavelmente faminto, sugeriu que provassem a culinária local antes de mergulharem de cabeça na missão. Rain notou que o lugar estava infestado de aventureiros de todos os lugares, e o Kat rapidamente percebeu que a notícia sobre a nova masmorra já havia vazado. O grupo mais óbvio que se destacava eram os Salmeterianos, e Kat explicou que essas pessoas eram obcecadas por linhagens e status social. Usando roupas especiais, Marina também sugeriu que deveriam conseguir equipamentos de grupo, combinando para que todos soubessem que pertenciam uns aos outros. Todos ficaram animados com a ideia, e Kay prometeu projetar algo, embora seu cérebro já estivesse trabalhando em como tornar seus acessórios combinando realmente úteis também. A próxima parada foi a Guilda dos Aventureiros, onde Yukon e Silk foram encontrar o chefão, enquanto o resto da equipe decidiu relaxar no pub como adultos responsáveis. A mestra da guilda acabou sendo uma velha bruxa chamada Maniela, que parecia ter visto décadas melhores. Silk começou a interrogá-la sobre os detalhes da missão, e a velha basicamente disse a eles que tinham liberdade total para explorar e ficar com qualquer saque que encontrassem. Enquanto Silk cuidava da conversa de negócios, Yukak continuava encarando Maniela como se estivesse tentando descobrir seu nível de poder. A velha o repreendeu por ser rude com suas óbvias tentativas de avaliação, e Yuka rapidamente pediu desculpas. Mas então, Maniela soltou uma bomba que fez o queixo de Yuka cair. Acontece que ela não era apenas uma mestra de guilda qualquer, mas uma aventureira lendária que realmente havia alcançado o andar final da masmorra da escuridão acromática. Ela revelou ainda que havia sido membro do grupo com Benwood e Saga, o tio de Yuke Yuka. Ficou abalado até o âmago ao ouvir essa revelação. Maniola disse a ele para parar de ficar tão nervoso perto dela, desejou-lhe sorte e entregou um mapa para o hotel deles. O K voltou para encontrar Morena e as garotas enfrentando um grupo de caras salmetarianos que estavam aprontando. Os salmetarianos estavam se comunicando e ao mesmo tempo não se comunicando, porque ninguém ouvia a língua deles. O OK correu para acalmar os ânimos e Marina rapidamente o informou que esses idiotas estavam tentando forçar as garotas a servir-lhes bebidas e fazer algumas coisas que dariam a este resumo uma classificação etária. OK percebeu que esses idiotas estavam assediando agressivamente os membros de seu grupo, e numa tentativa de desarmar a situação, ele soltou em uma língua salmutariana não fluente que todas as mulheres de seu grupo eram suas esposas, e que ele as aplaudia todas as noites. Enquanto isso, apenas Rain realmente entendeu o que ele havia dito, enquanto todos os outros se perguntavam por que os estrangeiros de repente pareciam aterrorizados. À medida que a tensão diminuía e a multidão se dispersava, Rain e Nemi ainda estavam furiosas com toda a situação, e o K então levou seu grupo confuso para o hotel. No caminho, ele explicou o pesadelo cultural que era a sociedade salmutariana, dizendo que era basicamente um lugar onde as mulheres eram tratadas como propriedade, e foi por isso que os idiotas bêbados tentaram se impor a elas. Mas o outro lado da moeda era que Salmuteria tinha leis rigorosas sobre roubar a propriedade de outro homem. Então, quando o K afirmou que as garotas eram suas esposas, os homens recuaram para evitar problemas legais. Marina ficou realmente emocionada e exigiu que o Kat se apressasse e fizesse aquelas capas de grupo combinando para que todos soubessem que elas pertenciam a ele. Enquanto isso, Rain informou a Yukat que suas habilidades na língua salmeteriana eram péssimas, mas em vez de explicar o que ele realmente havia dito de errado, ela apenas começou a rir como uma maníaca. Eles finalmente chegaram ao hotel, onde a gerente elfa acabou sendo uma fã total do grupo Clover. Ela disse a eles que a guilda estava cobrindo todas as suas despesas para que pudessem pedir o que quisessem sem se preocupar com a conta. O hotel inteiro estava reservado apenas para eles, e eles poderiam escolher qualquer quarto no segundo andar antes de se instalarem. A gerente decidiu mostrar a característica especial do hotel, uma fonte termal no quintal. Apenas Nani havia experimentado uma antes, e ela ficou toda animada explicando como funcionavam, convidando a todos para um mergulho relaxante antes do jantar, como o grupo de aventura saudável que eram.
Na manhã seguinte, Uka e Silk realizaram uma reunião de estratégia para planejar sua abordagem de exploração da masmorra. Eles decidiram manter sua fórmula comprovada da masmorra da escuridão acromática, que era transmitir tudo ao vivo para o mundo ver. A missão deles era explorar até o 5º andar, após o qual a masmorra seria aberta ao público. Silk informou a todos sobre o pouco que sabiam e que também tinham que se mover rápido, já que outros 2 grupos estavam sendo enviados na mesma missão. Mas Yuka, sendo o líder responsável, disse ao seu grupo para não se estressar com a competição. As outras equipes eram mais experientes e tentar competir com elas provavelmente levaria todos a uma viagem de primeira classe para o céu. Seu plano era alcançar o 2º andar no primeiro dia, depois voltar para explorar completamente o 1º andar e obter uma melhor compreensão do que estavam enfrentando nos níveis mais profundos. Ele também avisou Nan que seu artefato de fluxo de ar poderia ser inútil em uma masmorra cheia de água. Então ela deveria descobrir um método de navegação alternativo antes de entrarem. Seal encerrou a reunião dizendo a todos para terminarem seus preparativos até o final do dia, já que sairiam logo pela manhã. O dia seguinte chegou, e eles seguiram para a entrada da masmorra, onde Maniela estava esperando em um centro de observação. Marina perguntou como a masmorra se chamava, mas Manuela revelou que ainda não tinha um nome, já que ninguém sabia o que realmente havia lá dentro. Ela sugeriu que o grupo Clover poderia ser quem a nomearia, o que deixou todos animados para deixar sua marca na história. Com os níveis de excitação nas alturas, eles seguiram para a entrada, e Yukas iniciou sua transmissão ao vivo para que o mundo soubesse que o grupo Clover estava prestes a mergulhar em uma masmorra totalmente nova e inexplorada. A equipe finalmente entrou na masmorra, vibrando de entusiasmo sobre que tipo de monstros encontrariam em seu novo playground. Nenu voltou com um relatório de que havia encontrado algo que não conseguia identificar, chocando Yuka. E ela os levou por uma esquina e lhes mostrou algumas correntes flutuantes usando um espelho. Yuka também nunca tinha visto nada parecido, mas ele decidiu que o melhor curso de ação era obviamente atacar com a estranha coisa flutuante. Ele fortaleceu o grupo com sua magia, e eles atacaram o monstro de corrente, que imediatamente ficou agressivo, no momento em que invadiram seu espaço pessoal. Yukat o atingiu com seu ataque característico enquanto Marina e Nene entraram em combate corpo a corpo. Mas seus ataques não fizeram absolutamente nada, e Yukat liberou múltiplas magias, que imobilizaram o monstro de corrente flutuante. Quando o monstro tentou revidar, Rain interveio com um raio, seguida por Marina, que desencadeou seu movimento supremo, cortando as correntes e o núcleo do monstro ao meio. Após a luta, Yu se perguntou o que era aquilo e pediu a opinião de Rain e Silk, mas elas também não sabiam. Então Yu decidiu deixar os estudiosos da Academia Real lidarem com as coisas científicas e começou a coletar pedaços de monstros para análise. Nesse momento, Rain avistou algo brilhante nos escombros e Yuke pegou um anel misterioso que sua habilidade de avaliação não conseguia decifrar, então ele o guardou também. Em seguida, ele foi explorar a frente enquanto todos ponderavam sobre a estranheza de seu primeiro encontro. Marina soltou que sentia que o monstro era humano, o que sua habilidade de trabalho de samurai aparentemente lhe dava a capacidade de sentir. Rain a apoiou, apontando que monstros normais deixam cair pedras mágicas quando morrem, mas essa coisa não deixou cair nada. Poucos minutos depois, Nena voltou com notícias surpreendentes de que havia encontrado as escadas para o 2º andar, mas elas levavam para cima, não para baixo, como masmorras normais. Enquanto isso, Nene também havia descoberto uma área de estudo aleatória que parecia completamente fora do lugar. Yutka encontrou um livro em uma gaveta, e depois que Rain confirmou que não estava amaldiçoado, ele o abriu apenas para descobrir que estava escrito em alguma língua alienígena que não fazia o menor sentido. Eles decidiram ir para as escadas para uma pausa de descanso, mas quando Yuki viu as luzes brilhantes na zona segura, seu cérebro imediatamente sofreu um momento pós-traumático. As luzes o lembraram de sua luta com Simon, e ele cortou a transmissão ao vivo, dizendo a todos que precisavam relaxar, não querendo que seus espectadores testemunhassem seu colapso mental. Após um sono terapêutico no colo, Yukaya acordou se sentindo melhor e explicou ao seu grupo preocupado como as luzes haviam desencadeado seu trauma relacionado a Simon. Todas as garotas imediatamente o cercaram, oferecendo seus melões suculentos para fazê-lo se sentir melhor, mas Suka as assegurou de que estava bem agora. Depois, eles seguiram para o 2º andar e se encontraram no que parecia ser uma cidade bem conservada, dando a Uka flashbacks da escuridão acromática. Ele percebeu que algo estava seriamente errado e disse a todos que precisavam sair quando, de repente, uma voz concordou com ele. O grupo rapidamente se posicionou enquanto um velho mago se materializava do nada. Ele se apresentou como Log, afirmando ser um pobre velho abandonado neste mundo quebrado. Quando Yukat perguntou por que ele estava vivendo na masmorra, Logi pareceu divertido por eles considerarem aquele lugar uma masmorra. Ele disse a eles que essa cidade costumava ser chamada de Cidade da Alegria, mas as coisas haviam piorado desde então. No entanto, ele afirmou que o rei e todos os cidadãos ainda estavam lá, mas ele não conseguia explicar de uma forma que seus pequenos cérebros pudessem compreender. Ao desaparecer, ele chamou Yuki pelo seu nome legal completo. A paranoia de Yukai disparou quando ele sentiu a maldição de Persiformes ativando, e ele disse a todos que precisavam sair dali imediatamente. Mas então Marina avistou uma garota inconsciente deitada ali,
eles saíram da masmorra, e Yukai imediatamente foi fazer um relatório com a velha bruxa Maniela e os estudiosos reais sobre todas as coisas estranhas que haviam testemunhado. Chocantemente, o estudioso disse a ele que Logi não havia aparecido em sua filmagem da transmissão ao vivo, sugerindo que o grupo estava alucinando. Maniela decidiu levar Yukef para uma caminhada e revelou que o grupo só de garotas que estava explorando a masmorra havia desistido porque metade de seus membros ficou doente só de entrar no lugar. Ela perguntou a Yukef sua opinião honesta sobre a masmorra e ele disse a ela que parecia um outro mundo inteiramente, assim como a escuridão acromática ou até algo mais. Maniela pareceu concordar e disse a ele para confiar em seus instintos. Depois que Maniela saiu, Yukata entrou para encontrar Rain, parecendo absolutamente miserável porque havia recebido uma carta de seu avô. Rain desabou e revelou sua trágica história. Ela era uma filha ilegítima cuja mãe foi expulsa da família nobre assim que a engravidou. Depois que sua mãe morreu, Rain de alguma forma conseguiu entrar na academia de magia e se tornou uma aventureira. Mas agora seu avô, que nunca sequer havia reconhecido sua existência, estava de repente exigindo que ela voltasse para casa. Enquanto Rain começava a chorar, Yuka leu a carta e descobriu que seu avô havia arranjado seu casamento com o segundo príncipe de Salmeteria. A carta ainda a chamava de bastarda e dizia para ela ser grata pela oportunidade de servir a família, e isso deixou todos furiosos. Nesse momento, Marina surgiu com uma solução brilhantemente simples, sugerindo que eles simplesmente a ignorassem completamente. Ela apontou que o nome de Rain nem estava na carta, então eles poderiam fingir que nunca foi destinada a ela. Parecia ridículo, mas Yuko estava totalmente de acordo com este plano. Ele queimou a carta e declarou que agora não havia prova de que a tivessem recebido, o que deixou Rain tão aliviada que ela o abraçou e começou a chorar. Depois disso, Yukai levou Rain para fora para uma conversa particular e disse a ela que tinha uma ideia ousada para salvá-la de sua família tóxica. Ele de repente a pediu em casamento, explicando que, se ela se casasse com ele, ela se tornaria sua propriedade de acordo com a lei salmetariana, o que impediria qualquer pessoa daquele país de levá-la embora. Rain não hesitou nem por um segundo e concordou em se tornar a esposa de Yukai, mesmo que fosse apenas de fachada. Na manhã seguinte, Manuela informou a Yukai que seu casamento com Rain havia sido aprovado, e ela estava bastante confiante de que não permaneceria falso por muito tempo. Com o enredo do casamento resolvido, Yukai e suas garotas voltaram para explorar a misteriosa cidade no segundo andar. Nenu foi na frente para explorar como de costume e imediatamente voltou correndo com notícias urgentes. Eles correram até lá apenas para encontrar um casulo gigante e assustador. Cada pilar continha um único casulo, e Rain detectou mana escura e corrompida emanando deles, uma energia que a lembrou do monstro de corrente que haviam encontrado antes. Nene se ofereceu para explorar os casulos, mas, ao se aproximar, os padrões em forma de olho em sua superfície a hipnotizaram. Uma boca escancarada de repente se abriu no centro do casulo, avançando para devorá-la por inteiro, mas Yukai reagiu rapidamente, puxando-a para a segurança. Yukai percebeu que precisavam enfrentar essas criaturas à distância. Marina sacou sua besta ansiosamente enquanto Yukai instruía Silk a usar suas habilidades de arco e flecha, e ele pediu a Rain para usar magia de gelo. Depois de usar seu encantamento físico em todo o grupo, ele avançou em direção aos pilares. As criaturas casulo tentaram encantá-lo com seu olhar hipnótico, mas Yukai contra-atacou com um feitiço de flashbang, e então seguiu com o encantamento mais potente de cegueira para manter seus olhos bem fechados. Marina e Silk imediatamente dispararam suas flechas, eliminando 3 dos 4 monstros. No entanto, quando Rain lançou sua magia de gelo na criatura final, ela se mostrou ineficaz. Marina decidiu assumir o Isekai, atacando o monstro com sua técnica suprema, enquanto Menin e Yuka forneciam suporte. Esses monstros também deixaram cair anéis dourados, e o grupo se perguntou por que continuavam a soltar isso, em vez das gemas mágicas usuais. Yukai notou Marina parada em silêncio e perguntou se ela estava bem, mas ela disse que precisava de tempo para processar o que havia acontecido. Compreendendo sua preocupação, Yukai sugeriu que descansassem em um prédio próximo e encerrassem temporariamente a transmissão ao vivo. Durante o improvisado chá, Marina revelou sua descoberta perturbadora. Quando ela havia derrubado o monstro casulo, parecia que estava cortando carne humana. Mais perturbador ainda, o pilar que ela havia destruído junto com a criatura tinha a mesma sensação. Ela acrescentou que isso poderia ser devido à sua habilidade de samurai, que ainda não havia amadurecido, então Yukai sugeriu testar sua habilidade em algo na sala. Mas Marina explicou que já havia tentado sem resultados claros. Silk acrescentou suas próprias preocupações, mencionando que os espíritos não estavam se comunicando adequadamente com ela neste lugar, o campo de sepulturas na escuridão acromática. Rain concordou, notando a mana anormal na região. Yukai reconheceu o desconforto coletivo e propôs que subissem ao telhado para uma melhor vista da cidade antes de prosseguir. De sua posição elevada, ele anunciou que explorariam o castelo central naquele dia e concluiriam sua missão diária. Enquanto seguiam pelas ruas silenciosas em direção ao castelo, eles estavam preocupados com a ausência de quaisquer sinais de vida. Isso os lembrou de seu encontro com Logi, mas Yukai concluiu que devia ter sido uma alucinação. No entanto, Rain discordou, mostrando-lhes o anel da sanidade que ele havia lhe dado, um item protetor que a tornava imune a efeitos mentais. Isso convenceu os outros de que Logi era real, e como ele não havia aparecido na transmissão ao vivo, eles teorizaram que ele estava de alguma forma interferindo em seus equipamentos de gravação.
Eles logo encontraram Logi esperando no portão do castelo e exigiram saber o que havia de errado com a cidade. Mas ele respondeu que a cidade estava perfeitamente bem, e o Kai o pressionou sobre se os monstros que haviam lutado eram humanos. Logi lançou-se em jargões filosóficos sobre a natureza da humanidade em vez de dar uma resposta direta. Frustrada com isso, Rain perguntou sobre os Anéis Dourados, mas Logi continuou tagarelando sem nenhuma resposta sólida até que mais tarde desapareceu, afirmando que se encontrariam novamente. Os portões do castelo se abriram, e eles decidiram fazer uma rápida exploração antes de partir. Mais tarde, Yukai analisou as imagens gravadas e o layout do castelo com o supervisor dos estudiosos reais, o Visconde Bodmin, e Manuela. Eles agora aceitavam que Lodi não era uma alucinação, e Manuela elogiou o trabalho de Yukai. Bodmin apresentou seu relatório sobre os Anéis Dourados, confirmando que eram derivados de fontes humanas, e Yukai respondeu que isso significava que o que Marina disse era verdade. Manuela explicou que se os monstros da masmorra fossem realmente de origem humana, eles precisariam restringir o acesso apenas a aventureiros qualificados. Quando Yukai revelou que Marina também havia sentido essência humana nos pilares, tanto Manuela quanto Bodmin ficaram chocados. Bodmin então discutiu o grupo de aventureiras que havia tentado a masmorra, mas não fez progresso devido a doenças entre suas integrantes. Ele revelou que até mesmo os espectadores de suas transmissões ao vivo haviam experimentado sintomas semelhantes, variando de febre leve a explosões violentas. Bodmin suspeitava que algo estava errado com a própria transmissão. Bodmin lembrou Yukai de Logi, chamando o segundo andar da masmorra de uma cidade manchada pelo crepúsculo. Ele estava convencido de que a luz dourada emanando da cidade causava esses problemas, embora ainda não pudesse provar. Bodmin explicou que, embora o país demorasse a decidir o destino da masmorra, o grupo de Yukai precisaria ir para mais explorações. Após concordar em ficar, Yukai deixou a tenda, apenas para encontrar Nenu, que veio apressadamente informá-lo de que a garota resgatada da masmorra havia acordado e estava brilhando. Yukai logo chegou à tenda e ficou maravilhado ao ver a garota flutuando no céu, irradiando pura luz dourada. A garota disse a Yukai que o esperava, e se identificou como a antiga sacerdotisa dourada. Ela revelou que seu mundo enfrentava perigo iminente de um evento chamado Apoda, a destruição da maior parte da vida em seu planeta. A sacerdotisa explicou que, como a cidade da masmorra, o mundo deles logo seria consumido pelo crepúsculo dourado e se tornaria sem vida. No entanto, como o grupo de Yukai havia cruzado as fronteiras dimensionais através da masmorra da escuridão acromática, eles possuíam resistência parcial aos efeitos do crepúsculo. Contanto que não se aventurassem muito fundo na zona do crepúsculo, permaneceriam incorruptos. Ela os instou a procurar Logi, pois ele possuía conhecimento crucial. Quando as garotas protestaram que o discurso do velho era 10% informação e 90% tagarelice, a sacerdotisa insistiu que eles deveriam forçar a verdade dele. Rain perguntou por que a sacerdotisa estava compartilhando essa informação, e ela revelou que a tragédia havia começado devido à falha de sua civilização. A ganância de seu rei por uma eternidade dourada havia criado o fenômeno destrutivo do crepúsculo. A sacerdotisa então implorou a Yukai para parar o Rei Dourado e destruir seu tesouro, alegando que essa era a única maneira de evitar a destruição de seu mundo. Com isso, o brilho dourado desapareceu e ela se transformou em uma humana comum chamada Rune. Sua personalidade mudou completamente, e ela explicou que a mulher que havia falado não era ela, mas sim a sacerdotisa, que ocasionalmente acessava seu corpo para se comunicar com os outros. Percebendo a gravidade da situação, Yukai decidiu informar imediatamente seus superiores. Uma semana depois, ele foi convocado pelo diretor da Academia Real, que havia viajado ao centro de pesquisa após ler o relatório de Bodmin. O diretor mostrou a Yukai murais antigos trancados nas profundezas do Salão do Tesouro Real, e a obra de arte retratava um herói lutando contra um monstro poderoso para salvar o mundo. O diretor explicou que muitos mundos paralelos existiam ao lado do deles, e às vezes esses mundos colidiam. Quando isso acontecia, um mundo era destruído, e isso era chamado de poda. O diretor disse que parecia que o Rei Dourado estava deliberadamente tentando colidir seu mundo com o deles e que eles precisavam tomar medidas protetivas de emergência. Ele disse a Yukai que, de acordo com os murais, sempre que um mundo enfrentava a poda, um herói era escolhido para salvá-lo. Como Yukai havia descoberto a verdade sobre a Cidade Dourada e a poda, o diretor o declarou o herói escolhido deles. Agora era seu destino salvar o mundo da destruição. Yukai ficou chocado. Ele seria capaz de salvar o mundo? Se você gostou deste resumo, deixe seu like e comente Clover na seção de comentários. Além disso, inscreva-se no canal se ainda não o fez, para mais aventuras cheias de ação e enredo. Se você quiser outro resumo de anime como este, assista a este vídeo bem aqui.